E claro que isto parou a gravação a meio. Vou continuar a dizer aqui uns pontos mais que já me esqueci. Curiosidade engraçada é que ela faz xixi como os rapazes, faz tipo repuxo. Olá pessoal, hoje é o relato do primeiro mês e eu era para fazer em conjunto com as imagens que vos mostrei, mas depois pensei que não ficasse um vídeo tão interessante se eu tivesse a relatar muito e não mostrasse tipo as imagens que gravei. Por isso prefiro estar a fazer assim. Este será o relato e depois vou ter sempre parte das filmagens que fiz. Aqui no relato o que eu vou falar é sobre o que se passou comigo e com a bebê, não só com a bebê, como os vlogs são basicamente à volta do bebê. E aqui vou falar também sobre como me senti e o que é que se passava comigo. Vou também adicionar as fotos que não coloquei no Instagram e algumas fotos do Instagram, mas não todas, por isso se vocês quiserem ver o meu Instagram deve estar aqui, deve estar na descrição os links e o handle name. Então vamos lá começar. Vou começar por dizer, em termos da minha forma física, eu levei pontos, como vocês viram no vídeo de parte. Se não viram, vou deixar aqui no exito. Eu levei 5 pontos, 3 mais 2, que foi quando rasguei, foi 2 pontos e o corte que fizeram para não rasgar mais, levei 3 pontos. Sofri um bocado, pensei que fosse muito menos tempo, mas foi 3 semanas que não me conseguia sentar numa cadeira. Tentei utilizar aquelas boias insufláveis pequenas para me sentar, nem pensar, porque repuxava e doía-me bastante. As dores não passaram depois dessas 3 semanas, continuaram, mas as 3 primeiras semanas foram mais difíceis e basicamente não estava nunca sentada, estava sempre de lado deitada ou na cama deitada, por isso não pude trabalhar basicamente todo o mês de janeiro. Queria ter começado a trabalhar, mas não deu. Para além disso, eu fazia caminhadas regulares, o que algumas pessoas dizem que pode a fricção fazer pior aos pontos. Para mim não houve grande alteração nos pontos nessa altura. Houve alteração do meu peso, porque eu comia bastante e durante a gravidez andava bastante menos no último mês. Não andei, mas aqui andava e, no entanto, eu engordei porque andava a comer o dobro do que habitualmente andava a comer e andava a comer muito mais refeições. Fazia 2 lanches à tarde, como fazia no último mês de grávida e no penúltimo mês de grávida, e também comia durante a noite, porque me dava a fome, porque eu dava de mamar 2 em 2 horas e dava-me bastante fome. Vou fazer um vídeo depois sobre a amamentação e a dar dicas e a explicar um bocado, por isso se vocês que estiverem interessados inscrevam-se no botãozinho vermelho e cliquem no sinito, que é para serem notificados desse vídeo se estiverem interessados nesse vídeo. Amamentava 2 em 2 horas, mesmo durante o dia e durante a noite, neste primeiro mês, todo o mês. Todas as vezes que eu amamentava, eu estava cheia de fome logo a seguir. Tentava controlar um bocado a fome com a água. Bebia 3 a 4 litros de água por dia. Agora ando a beber semelhante, já passou uns mesitos, por isso não modificou os litros de água que eu tenho andado a beber. É muito importante beber bastante água para produzir bastante leite. Ela tem muitas cólicas, tem bastantes cólicas de coisas que eu como e que passam no leite, tipo verdes, legumes e cenas assim. Eu tive de cortar basicamente tudo. Claro que no primeiro mês andava a experimentar e então foi o mês que ela teve mais cólicas, foi o primeiro mês, porque eu não sabia muito bem o que é que lhe estava a provocar cólicas e andava a experimentar comer mais ou menos normal e a experimentar comidas diferentes, o que ia abolindo devagar as comidas diferentes, o que foi basicamente todos os verdes menos alface. Tudo o que era verde tive de abolir e de momento só ando a comer alface. Depois, claro que há legumes que não são verdes e esses posso comer, que é a cenoura e o tomate. Esse dá para comer. O resto dos legumes, todos eles dão cólicas. E ainda há alimentos que ela ainda agora tem bastantes cólicas e ainda há alimentos que eu não sei quais é que são ainda, que lhe provocam cólicas. E também ando a tentar aboli-los, o que é difícil. Essa parte da amamentação é bastante difícil.
mas vou falar melhor depois no outro vídeo. As cólicas dela duravam às vezes 2 a 3 horas, em que nós basicamente não havia nada a fazer senão andar a passeá-la de um lado para o outro e ela a chorar. E ela chorava tanto que largava lágrimas e eu também chorava. As primeiras vezes eu lembro-me, chorava lá no hospital por causa dela ter um ataque de cólicas muito grave lá e a enfermeira disse que não há nada a fazer e eu fiquei em pânico porque não sabia muito bem o que era e pensava que ela tinha algum problema de estômago ou de intestinos ou de qualquer coisa e queria ajudá-la e não conseguia ajudar, por isso acabava por chorar. Agora já não acontece tanto isso, eu fico extremamente agitada e às vezes o meu marido diz: epá, eu estou a passeá-la, dorme tu enquanto eu estou a passear, só que eu não consigo, eu tenho que estar até... É muito difícil de vê-los andar de lado para lado na casa e eu conseguir estar a dormir enquanto a minha filha tem cólicas e o meu marido está aflito com ela no colo e andar de lado para lado com ela. Por isso eu não consigo descansar, nem consigo estar bem disposta nessa altura. Tenho que estar a ver o que é que se passa e tenho que estar ao pé dela. São momentos muito complexos. Por isso eu tenho abolido da minha dieta os alimentos que lhe fazem mal. E basicamente é os verdes todos, menos alface. Claro que ainda como legumes, por exemplo, como tomate cherry e assim. E cenoura também posso comer e não faz diferença. Há também outros alimentos que fazem mal a outras crianças, como o queijo, chocolate, os ovos. À minha não. À minha, os ovos, o queijo, o chocolate, tudo isso posso comer, que não faz cólicas. Uma outra coisa que ela teve problemas que lhe deu também cólicas, mas principalmente lhe deu um bocadinho de sangue nas fezes, eu tenho algumas imagens, que fez com que a gente fosse às urgências do pediátrico, e foi aí que tiveram a fazer análises às fezes, não descobriram o que era, mas eu soube basicamente o que era porque eu comi depois, futuramente, ela fez mais 2 vezes sangue e foi exatamente do mesmo problema, que foi coisas com lactose. Dessa primeira vez tinha comido 2 iogurtes, da segunda vez acho que voltei a comer iogurtes, mas foi em forma de sobremesa, que são ligeiramente diferentes, e eu pensei que não fizesse mal porque... E esqueci-me. É muito difícil nós nos lembrarmos de tudo o que lhe faz as cólicas. E eu me esqueci dessa segunda vez, eu esqueci-me, e acho que nem foi só as sobremesas de iogurte. Acho que teria sido também uma sobremesa em casa de uns amigos e eu nem sabia se levava leite, se não. E então ela também fez um cocozito com sangue nessa altura, muito pouco, ainda menos do que da outra vez. E depois a terceira vez foi congelado da Ben Jerry's, que é uma das coisas que aboli da minha dieta. Foi uma coisa positiva que veio disso, de lhe fazer mal a lactose, foi eu abolir o gelado, porque eu adoro gelado e não vos vou dizer que não me apetece gelado, apetece gelado, agora está calor e apetece bastante gelado, mas foi muito fácil de abolir porque é para o bem e para a saúde da minha filha e então é fácil. A minha mãe e o meu marido e o meu pai às vezes comem à minha frente e é muito fácil eu não comer porque é para o bem dela. E antes era impossível isso acontecer, eu conseguir resistir e não comer um bocado de gelado, nem que fosse uma colherzita pequena, era impossível. No entanto, o meu peso está sempre a aumentar e não como basicamente nada doce a não ser chocolate negro e mel. São as coisas mais doces que eu como. No entanto, o meu peso aumenta e não é por comer doce que ficamos mais gordos ou menos gordos. Tem a ver com a quantidade de comida que uma pessoa come. E eu ando a comer bastante porque amamentar dá-me muita fome. Mas eu vou fazer um vídeo futuro sobre como é que eu vou controlar essa parte e como é que vou emagrecer. Eu sei que vou emagrecer, que já estive com um peso próximo deste e emagreci bastante e eu vou-vos mostrar, desta vez vou documentar eu a emagrecer, porque é sempre penoso uma pessoa filmar o corpo quando está o mais pesado que esteve e é difícil, mas vou fazer isso porque é uma coisa que eu tenho pena não ter documentado naquela altura
por isso desta vez vai ser, e eu estou assim porque estou a dar importância ao que estou a amamentar à minha filha e quero lhe dar o máximo dos nutrientes. Mas podia não comer tanto, que não vai para ela, vai ficar aqui alojado no meu corpo, por isso não é os nutrientes para ela. Mas isso é outro vídeo. Vou continuar a dizer aqui uns pontos mais que já me esqueci. Em termos de dormir, ela dorme de 2 em 2 horas neste primeiro mês, nas primeiras 2 semanas, depois reduziu para de 4 em 4 durante a noite, ou amamentar, amamentava de 4 em 4, mas durante o dia era na mesma de 2 em 2. Agora está outra vez de 2 em 2 e já tem 5 meses e tal, quase 6, e está de 2 em 2, por isso isto vai variando. Eu acho que ela está assim principalmente porque tem muitas cólicas e dor de dentes, principalmente dor de dentes. Regrediu um bocado, mas espero eu que isto melhore com o tempo. E também vou fazer um vídeo sobre o sono e sobre a evolução e o que eu fiz para ela alterar, que espero eu que nessa altura já ela durma mais tempo durante a noite, porque estou mesmo a precisar, que as noites têm sido terríveis este último mês e meio, mais ou menos. Tem sido mesmo muito difícil, principalmente estas últimas 3 semanas, e tem-se notado um bocado nos meus vídeos, por isso é que eu não tenho colocado os vídeos como eu queria colocar. Mas é basicamente estas últimas 3 semanas tem sido mesmo muito, muito más. Eu costumo cortar as unhas 1 vez a 2 vezes por semana, corto com uma tesourita. Há pessoas que utilizam um clipper, há pessoas que utilizam só a lima. Eu gosto de utilizar a tesourita do kit, acho que funciona bastante bem e é fácil para mim cortar assim. As unhas crescem super, super rápido e são super afiadas, e ultimamente ainda mais, acho que com o tempo só tem ficado pior. Não sei muito bem como é que hei de controlar isso. Acho que ainda vou ter que aumentar a quantidade de vezes que eu corto por semana. A minha menina também bolsava muito, agora felizmente já não bolsa, agora é basicamente os dentes, mas ela bolsava muito e eu mudava 3 vezes ao dia, basicamente utilizava 3 conjuntos de roupa por dia. Também depois utilizei uns babetes, mas acabava sempre por sair do babete e ir para a roupa e ir para cima de nós, principalmente para a roupa dela era muito, muito usual. Mas sempre bolsou bastante, apesar de os médicos dizerem que, como amamentam da mama, que não bolsam, que é muito melhor o leite e que não devia dar cólicas e isso tudo. A minha sempre teve muitas cólicas, a minha sempre bolsou bastante, apesar de arrotar logo de seguida, ela bolsava na mesma. Por isso, não se preocupem se os vossos bolsarem. Não sai o leite todo, aquilo é sempre, sai o restito do leite. Eu acho que era por aí que ela acabava sempre por amamentar muito mais do que devia, e era o restito daquele leite que não cabia no estômago, que vinha para fora. Também passou essa fase, vai passar para vocês também. Uma curiosidade engraçada é que ela faz xixi como os rapazes, faz tipo repuxo. Claro que os rapazes devem ser ainda muito mais, mas as meninas também fazem xixi para cima ou para a zona da barriga, também fazem xixi assim. E isso aconteceu muitas vezes no primeiro mês, muitas vezes mesmo. Alguns cocositos também saíram, nada de extraordinário, nada de algumas imagens que às vezes colocam. No início, neste primeiro mês, o cocó não cheira mal, o que é excelente. Depois já vai mudar. A mama fica mais forte e o cocó também começa a cheirar a sério. Eu sei que falei basicamente de coisas mais negativas, mas há coisas também muito bonitas, que é quando ela está a amamentar, ficar a olhar para nós, a falar com a gente, a interagir e a rir-se. Ainda não tem um sorriso gigante, mas já se ri. Isso depois de 2 semanas já começa a fazer o primeiro sorriso, e é muito giro ver essa interação. Depois de mamar, era a coisa que eu mais gostava no primeiro mês, foi de amamentar na almofada e depois ficar com ela, a interagir com ela e ela a rir-se e toda satisfeita de ter mamado e ficar muito bem disposta a olhar para mim e a interagir comigo.
Também a cena de agarrar o dedo, que isso ela também fazia muito, agarrava no dedito e com muita força, e ver as evoluções também é bastante giro. Por isso não é só coisas negativas, claro que o primeiro mês é sempre difícil porque nós estamos super doridas e o que queremos é descansar e dormir porque andamos a dormir super mal, mas eu felizmente ou infelizmente já vinha treinada da gravidez a dormir super mal, que comecei logo no primeiro mês de grávida a dormir pior e foi só piorando até ao final. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui na playlist, aqui a playlist da gravidez, se quiserem ver. Agora é só dormir pior um bocado. O que não sei que tipo de criança é que vocês vão ter, se vocês vão ser mães, estejam a ver, e vão ser mães ou pais, a vossa criança poderá ser diferente. Ela dorme agora pior do que ela dormia no primeiro mês. E, no entanto, é difícil ajustarmos, mas nós ajustamos e conseguimos trabalhar e conseguimos fazer as nossas coisas. Por isso, tudo passa e nada é impossível de ultrapassar. Eu também vou fazer um vídeo mais tarde sobre os meus sintomas e sobre o pós-parto. Vou fazer da consulta, da primeira consulta que eu tenho pós-parto, e vou fazer outro da segunda consulta, que é aos 6 meses da segunda consulta pós-parto. Eu tenho sintomas ainda e tenho problemas ainda, agora que já tenho 5 meses e quase 6 meses pós-parto, alguns problemas da gravidez, mas já passaram tantos e já ultrapassei tantos que eu sei que estes também vão passar. É uma questão de tempo e de paciência comigo própria, porque essa é a parte mais difícil do primeiro mês, é termos paciência para nós, termos paciência para o bebê, que felizmente nunca me faltou paciência para a bebê, mas falta muita paciência para mim. Eu estou sempre à espera de estar melhor assim e é impossível. As coisas demoram tempo, nós demoramos 9 meses para ter a bebê e para criar e gerar o bebê. Agora, pelo menos, temos de nos dar a nós próprios os 6 meses que dizem que precisamos para o nosso útero voltar ao sítio. O que para mim eu acho que vai ser um ano inteiro até eu ficar mesmo consertada e voltar a mim própria. Vai ser mesmo um ano inteiro. Que seja, não há problema, desde que eu esteja saudável para criar o meu próximo bebê e para continuar a criar esta, está tudo bem para mim. E é assim que vos deixo, com esta nota positiva, e desejo-vos muita felicidade com o vosso bebê novo, ou não. Desejo na mesma muita felicidade para vocês e espero que consigam concretizar os vossos sonhos. É basicamente isso que eu tenho para partilhar com vocês sobre o primeiro mês. Há assim muitas coisitas que se aprendem, há muitas coisas que nós notamos que vão modificando na bebê, que ela vai aprendendo, há sons, ela começa lá para o final do primeiro mês, já começa com sons novos e é muito giro vermos os primeiros sons que faz. E eu lembro-me que um dos primeiros sons foi B, que era quando ela queria a chupeta, que foi dada depois do primeiro mês, foi na semana a seguir a ela fazer o primeiro mês, acho que era um mês e uns dias, 3 ou 4 dias, demos-lhe a chupeta e ela fazia o som B para a chupeta ou para mamar. E isso é engraçado, começamos a perceber o que é que os bebés estão a dizer, e é muito giro. São momentos que vão ser diferentes para cada bebé e que nunca mais nós nos esquecemos, pelo menos acho eu. Se vocês gostaram do vídeo, façam like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, inscrevam-se no botãozinho vermelho. Se já se inscreveram, obrigado por terem se inscrito e tchau, até à próxima, até ao próximo mês.